Meu nome é Grace Walker e tenho 30 anos. Para muita gente, a pior coisa que os pais já disseram foi algo falado no momento de raiva e esquecido no dia seguinte. No meu caso, eles deixaram tudo registrado. Eu tinha apenas 10 anos quando descobri que nascer em uma família não significa, necessariamente, ser desejada por ela. Meu irmão gêmeo resolvia problemas de matemática antes mesmo de eu terminar de ler o enunciado. Ele chegava em casa com medalhas, notas impecáveis, elogios dos professores e sorrisos orgulhosos. Eu voltava com receitas médicas, crises respiratórias, dificuldades na escola e observações dizendo que precisava de apoio extra. Meus pais biológicos nunca chamaram aquilo de dislexia. Nunca reconheceram que havia uma condição de saúde envolvida. Para eles, era falta de esforço. Era fraqueza. Era motivo de vergonha. Depois de mais uma noite em que minha saúde piorou e de um boletim que, na visão deles, manchava a imagem da família diante das pessoas que queriam impressionar, eles pararam de me enxergar como filha e passaram a me tratar como um problema do qual precisavam se livrar. Ainda consigo lembrar da chuva batendo no para-brisa, da mala ao meu lado e da forma como nenhum dos dois olhou para trás depois de me deixar na porta de uma casa desconhecida. Levaram apenas meus remédios, meus documentos escolares e um bilhete dobrado. No papel, estava escrito: cuidem dela. 20 anos se passaram antes que eles tentassem me encontrar novamente. Mas, nessa altura, aquela menina frágil, desacreditada e rejeitada já havia construído uma vida que eles jamais imaginaram. Antes de contar o que aconteceu quando reapareceram no meu caminho, quero saber de onde você está assistindo e como está o clima por aí. Tenho curiosidade para descobrir até onde esta história pode chegar. Nas primeiras semanas depois daquela noite, eu não me senti salva. Sentia-me deslocada. Como um pacote entregue no endereço errado e esquecido por quem o enviou. A tia Marlene nunca insistiu para que eu a chamasse de mãe, e o tio Peter jamais me pediu para fingir felicidade para agradar alguém. Eles permitiram que eu dormisse com a luz do corredor acesa. Deixaram que eu mantivesse minha mala embaixo da cama, porque eu tinha certeza de que, a qualquer momento, meus pais biológicos voltariam, explicariam que tudo não passará de um engano e me levariam para casa. Mas isso nunca aconteceu. A única coisa que recebi deles foi um envelope contendo meus cartões médicos, cópias dos meus registros escolares e uma mensagem fria dizendo que esperavam que eu não causasse problemas. A tia Marlene imprimiu aquele e-mail e o guardou cuidadosamente em uma pasta. Na época, eu achava que ela havia guardado aquilo por raiva. Só muitos anos depois percebi que estava preservando uma prova. Tia Marlene trabalhava como bibliotecária escolar em Asheville, na Carolina do Norte, e enxergou algo que meus próprios pais nunca se preocuparam em notar. Eu não era incapaz. Eu estava exausta. Assustada. Tentando entender o mundo que parecia mais difícil para mim do que para os outros. Enquanto muitos adultos julgavam meus erros, ela procurou entender suas causas. Foi quem insistiu para que eu passasse por uma avaliação adequada e, pela primeira vez, alguém me explicou o que era dislexia sem me fazer sentir defeituosa. Tio Peter, que havia trabalhado por anos na área da saúde, também encarou minha asma de forma diferente. Ele não tratava minhas dificuldades respiratórias como um incômodo. Em vez disso, me ensinou a lidar com elas com segurança e confiança. Colou orientações práticas no armário da cozinha, mostrou como usar corretamente o inalador e repetia algo que nunca esqueci. Precisar respirar não é sinal de fraqueza. É parte da vida. A casa deles era mais simples do que aquela da qual eu tinha sido mandada embora, mas parecia muito maior. Talvez porque ninguém ali estivesse comparando pessoas ou contabilizando falhas. Quando eu conseguia ler apenas uma página, tia Marlene comemorava aquela página. Quando eu confundia palavras, ela me oferecia ferramentas e alternativas para aprender, em vez de críticas. Nos dias em que minha respiração ficava difícil, tio Peter puxava uma cadeira para perto da janela e permanecia ao meu lado até que eu me sentisse melhor. Aos poucos, os rótulos que meus pais biológicos haviam colocado sobre mim começaram a perder força. Preguiçosa. Fraca. Vergonha da família. Sem talento. Essas palavras não desapareceram de uma hora para outra, mas deixaram de ser a única narrativa que eu ouvia dentro de mim. Na escola, eu continuava longe de ser a aluna que terminava as provas primeiro ou recebia elogios instantâneos dos professores. Mas comecei a encontrar meu próprio caminho.
Criava cartazes para o grupo de teatro, pintava cenários, produzia materiais para eventos da biblioteca e me envolvia cada vez mais com projetos criativos. Descobri que imagens, cores e narrativas faziam sentido para mim de uma maneira que os exercícios tradicionais nunca tinham conseguido. Pela primeira vez, ninguém esperava que eu me transformasse em uma cópia reduzida do meu irmão gêmeo. As pessoas queriam saber quem eu era. E, enquanto eu aprendia isso sobre mim mesma, Nolan, meu irmão, também encontrava maneiras de manter contato comigo. No começo, nosso contato acontecia por meio de e-mails curtos enviados do computador da escola, geralmente quando nossos pais não estavam por perto. Nolan escrevia que sentia muito pelo que havia acontecido. Dizia que sentia minha falta. Contava que a casa parecia mais silenciosa desde que eu fui embora, mas não mais feliz. No início, eu não sabia como responder. Uma parte de mim carregava ressentimento por ele ter sido o filho que ficou. Outra parte entendia que ele também era apenas uma criança vivendo uma situação que não escolheu. Com o tempo, respondi. Depois escrevi novamente. E, pouco a pouco, nossas mensagens se transformaram em uma ponte delicada ligando a vida que eu havia perdido àquela que estava construindo. O mais importante era que ele nunca tentou justificar o que nossos pais fizeram. Isso fez toda a diferença. Quando completei 14 anos, já não passava horas olhando pela janela esperando alguém voltar. Aos 16, deixei de me assustar toda vez que um carro diminuía a velocidade em frente à casa. Aos 17, consegui dizer uma frase que antes parecia impossível sem chorar. Meus pais me abandonaram. Não porque eu não tivesse valor, mas porque me oferecer amor exigia uma paciência que eles não estavam dispostos a ter. Tia Marlene guardou o bilhete deixado comigo na mesma pasta onde estavam os e-mails, os documentos escolares e os registros médicos. Cuidem dela. 3 palavras que revelavam exatamente como eles me enxergavam naquela época. Não como uma filha, mas como um problema do qual queriam se afastar. Eu decidi nunca me desfazer daquele bilhete. Não porque quisesse viver presa à dor, mas porque, se um dia alguém tentasse mudar os fatos ou recontar a história de outra forma, a verdade estaria ali, registrada. Eu cresci, mesmo sem a presença deles. E existe algo que pessoas como meus pais biológicos raramente entendem. Quando abandonam alguém, costumam imaginar que a vida dessa pessoa fica parada no instante em que partiram. Acreditam que ela continuará sendo exatamente a versão que rejeitaram, pequena, insegura, dependente e esperando aprovação. Mas a vida segue em frente. Concluí o ensino médio com notas boas, não perfeitas, mas conquistadas com muito esforço, e tive mais orgulho daquele diploma do que de qualquer prêmio que já tinha visto no quarto de Nolan. Depois entrei na faculdade para estudar ilustração e comunicação visual. Foi lá que aprendi a transformar minha maneira diferente de aprender e processar informações em uma verdadeira habilidade. Quando cheguei ao fim dos meus 20 anos, já era proprietária de um pequeno estúdio em Asheville especializado na criação de materiais educativos ilustrados para crianças com dislexia, atrasos na fala e diferentes estilos de aprendizagem. Meus primeiros clientes não eram grandes empresas. Eram escolas da região, bibliotecas, terapeutas infantis e pais emocionados ao ver seus filhos finalmente compreenderem um conteúdo porque as palavras vinham acompanhadas de recursos visuais que faziam sentido para eles. Construí aquele negócio devagar, projeto por projeto, conquista por conquista. Cometi muitos erros pelo caminho. Perdi prazos quando minhas crises de asma ficaram mais intensas. Precisei aprender sobre contratos, impostos, atendimento a clientes e, principalmente, como falar com segurança em reuniões sem deixar que a voz da minha mãe ecoasse na minha cabeça dizendo que eu parecia lenta ou incapaz. Mas continuei avançando. Nada veio fácil. Ninguém me entregou o sucesso pronto. Recebi apoio, incentivo e amor até conseguir me fortalecer. Depois disso, fui eu quem precisou dar os próximos passos. Foi nessa fase da vida que conheci Caleb Reed. Eu estava ajudando na renovação da área infantil de uma biblioteca comunitária que havia sido danificada por uma enchente. Caleb participava como voluntário nos fins de semana, consertando estantes e registrando o progresso do projeto para o jornal local. Desde o início, ele nunca me tratou como alguém que precisava de pena. Ele se interessava pelos meus desenhos. Trazia café quando eu ficava tão concentrada trabalhando que esquecia de almoçar.
Aprendeu a reconhecer os sinais das minhas crises de asma antes mesmo que eu admitisse que precisava de ajuda, e jamais me fez sentir exagerada por isso. Com o tempo, nos apaixonamos. Nos casamos no quintal da tia Marlene, iluminado por fileiras de luzes delicadas. O tio Peter já estava emocionado muito antes de eu chegar ao altar. Nolan ficou ao meu lado durante a cerimônia. Não por obrigação ou tradição, mas porque havia conquistado aquele lugar na minha vida. Meus pais biológicos não foram convidados. Eles sequer sabiam que eu estava me casando. Também não sabiam que, 5 anos depois, Caleb e eu compramos uma casa azul simples e acolhedora, com uma varanda iluminada pelo sol que transformei em estúdio. Não sabiam que, 1 ano atrás, nasceu nossa filha, Nora. E jamais imaginaram que, ao segurá-la pela primeira vez, eu faria uma promessa que senti no fundo da alma. Ela nunca precisaria merecer amor. Nunca seria comparada a outra criança para determinar seu valor. Nunca seria tratada como descartável por ser diferente. Enquanto Nora aprendia a engatinhar, a vida de Nolan começava a ficar mais complicada. Ele havia se tornado exatamente aquilo que nossos pais sempre desejaram, alguém bem-sucedido, admirado, competente e constantemente sobrecarregado. Trabalhava como diretor de produtos na Brigbin Labs, uma empresa de tecnologia educacional fundada pelos nossos pais após deixarem suas antigas carreiras. A proposta da empresa era inspiradora. Seus programas defendiam a ideia de que toda criança possui potencial e merece oportunidades para desenvolvê-lo. O site era repleto de cores suaves, fotos de estudantes sorrindo e mensagens sobre inclusão, empatia e apoio ao aprendizado. Mas toda vez que eu via uma propaganda deles, sentia um desconforto difícil de ignorar. As mesmas pessoas que haviam desistido de uma filha com dificuldades de aprendizagem agora lucravam promovendo discursos sobre acreditar em todas as crianças. Nolan me contou que a empresa estava preparando uma grande campanha nacional. E que nossos pais queriam que ele subisse ao palco ao lado deles durante uma importante conferência sobre educação. Algum tempo depois, Nolan me contou que nossos pais haviam começado a fazer perguntas sobre mim. Mas não eram perguntas carregadas de saudade ou preocupação. Eram perguntas sobre aparência e reputação. Queriam saber se eu tinha uma vida estável. Se era casada. Se poderia causar algum constrangimento caso alguém comentasse sobre a filha gêmea que desapareceu da história da família. Pouco depois, recebi uma mensagem no LinkedIn. Era de Diane Walker, minha mãe biológica. A mensagem dizia: Grace, acho que deveríamos retomar o contato. Família é para sempre. Minutos depois, chegou outra mensagem. Desta vez, de Victor Walker, meu pai biológico. Sua mãe e eu acreditamos que já passou tempo suficiente. Gostaríamos de fazer uma visita. Só isso. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma explicação. Nenhuma referência àquela noite de chuva, à mala, aos documentos médicos, ao abandono ou ao bilhete que deixaram para trás. Na visão deles, simplesmente havia passado tempo suficiente. Como se os anos fossem capazes de apagar escolhas e consequências. Fiquei olhando para aquelas mensagens por muito tempo. Por um momento, pensei em ignorá-las. Mas então olhei para Nora, dormindo tranquilamente em seu cercado, coberta por um cobertor amarelo que tia Marlene havia feito à mão. Pensei na última imagem que meus pais tiveram de mim, uma criança que consideravam um peso. Pensei em tudo que construí desde então. Na vida que eles jamais acreditaram que eu conseguiria criar. Então respondi com apenas uma frase. A festa de 1º aniversário da Nora será no sábado. Se quiserem conhecer minha vida, apareçam. Eles chegaram 10 minutos atrasados. De alguma forma, aquilo pareceu perfeitamente coerente. Diane subiu os degraus da varanda usando um blazer claro e um sorriso cuidadosamente ensaiado, daqueles que parecem esperar perdão sem precisar conquistá-lo. Victor vinha ao lado dela segurando uma sacola de presente e observando tudo ao redor com atenção, como se estivesse avaliando o lugar. Quando abri a porta, por um breve instante, senti como se tivesse voltado aos 10 anos de idade. Meu peito apertou. Minhas mãos ficaram frias. Por um segundo, as lembranças vieram com força. Mas então ouvi a risada de Nora ecoando da sala. Aquele som me trouxe de volta ao presente. Eu já não era menina abandonada naquela varanda tantos anos atrás.
Agora, eles estavam na minha. Respirei fundo, abri espaço e os convidei para entrar. Os olhos deles percorreram cada canto da casa. Observaram as ilustrações emolduradas nas paredes, as estantes repletas de livros infantis nos quais eu havia trabalhado, as fotos de Caleb e eu segurando Nora no hospital e os retratos do nosso casamento, com tia Marlene e tio Peter ao nosso lado. Quando Diane viu aquela foto, seu sorriso vacilou por um instante. Victor, por sua vez, fechou a expressão ao notar Nolan do outro lado da sala, carregando Nora no colo com a naturalidade de quem fazia parte daquela família. E ele fazia. Era exatamente isso que os incomodava. Aquela casa estava cheia de pessoas que conheciam quem eu realmente era, não a versão limitada que eles haviam decidido abandonar anos atrás. Alguns parceiros de trabalho das escolas locais estavam presentes. Nossos vizinhos também. A irmã de Caleb ajudava na cozinha preparando os lanches. Tia Marlene havia feito cupcakes decorados com pequenos enfeites inspirados em livros, porque sabia que Nora adorava folhear livrinhos infantis mais do que brincar com qualquer outro brinquedo. Tio Peter circulava pelo ambiente com uma câmera na mão, repetindo para todos que sua neta era, sem dúvida, o bebê mais bonito da Carolina do Norte. Quando Diane ouviu a palavra neta, avançou rapidamente. Estendeu os braços na direção de Nora e disse com entusiasmo: "Venha cá, querida. A vovó quer te pegar no colo." Mas Nora apenas escondeu o rosto no ombro de Nolan. Eu não me mexi. Apenas respondi com calma. Ela já tem a voz que conhece e ama. O silêncio que se seguiu foi tão grande que parecia possível ouvir o som distante dos eletrodomésticos funcionando. Diane baixou as mãos lentamente. Victor me lançou um olhar que teria me assustado quando eu era criança. Agora, porém, aquele olhar não provocava medo. Apenas confirmava algo que eu já sabia. Ele continuava sendo a mesma pessoa. Caleb se aproximou e apoiou a mão em minhas costas. Não para me controlar ou me conduzir, mas para me lembrar de que eu não estava sozinha. O restante da festa seguiu envolto numa cordialidade estranha e cuidadosamente calculada. Meus pais biológicos faziam perguntas que pareciam gentis à primeira vista, mas soavam mais como uma investigação. Ao observar uma das minhas ilustrações emolduradas, Diane comentou: "Então este é o seu trabalho?" Ela analisou a imagem por alguns segundos. "Materiais para crianças com dificuldades de aprendizagem? Que interessante." Sorri e respondi: "Sim. Para crianças como eu fui um dia." Por um instante, ela pareceu sem reação e afastou a mão do quadro. Victor também tentou avaliar a vida que eu havia construído. Perguntou sobre a profissão de Caleb e pareceu surpreso ao receber respostas firmes e seguras. Eles observaram a casa. Meu marido. Minha filha. Meu negócio. E todas as pessoas que faziam parte daquela história. Enquanto isso, percebi algo mudando em seus rostos. A realidade estava finalmente alcançando os dois. Eu não havia fracassado sem eles. Não tinha passado 2 décadas esperando que voltassem. Minha vida não ficou suspensa no dia em que partiram. Eu fui acolhida. Recebi apoio. Aprendi a confiar em mim mesma. E me tornei alguém que eles não conseguiam enxergar como vítima sem parecerem completamente desconectados da verdade. Quando chegou a hora do bolo de Nora, todos se reuniram perto da mesa principal. Peguei minha filha nos braços, beijei sua bochecha macia e agradeci a presença de cada pessoa ali. Então compartilhei algo que o primeiro ano como mãe havia me ensinado. Que uma criança cresce melhor quando se sente protegida, valorizada e cercada por pessoas que a fazem sentir que pertence àquele lugar. Então, diante de todos, olhei para a tia Marlene e tio Peter. Agradeci por terem aberto a porta de casa para uma menina assustada, carregando apenas uma mala e uma pasta cheia de documentos médicos. Agradeci à tia Marlene por me ensinar que ler devagar não significava pensar devagar. Agradeci por cada palavra de incentivo, por cada momento em que ela acreditou em mim quando eu mesma tinha dificuldades para acreditar. Depois agradeci ao tio Peter. Por cada noite em claro durante minhas crises de asma. Por cada consulta médica. Por cada conversa tranquila nos momentos em que eu achava que não conseguiria respirar normalmente outra vez. Tia Marlene começou a chorar.
Tio Peter tentou disfarçar a emoção fingindo que algo havia caído em seu olho. Em seguida, voltei meu olhar para Caleb. Agradeci por me amar sem exigir que eu provasse meu valor. Por me aceitar como eu era, sem condições ou testes. Depois agradeci a Nolan. Por manter contato comigo todos aqueles anos. Por não escolher o caminho mais fácil, que seria aproveitar o papel de filho favorito e fingir que eu nunca existi. Nolan baixou a cabeça por alguns segundos. Vi seus ombros tremerem discretamente. Mas houve duas pessoas que eu não mencionei. Não agradeci Diane. Não agradeci Victor. Os nomes deles não fizeram parte do meu discurso. Quando terminei, percebi que Diane havia perdido a cor do rosto. Victor parecia alguém que entrou em uma sala acreditando ser observador e descobriu, tarde demais, que era o centro da questão. Então respirei fundo e disse: para quem ainda não os conhece, estes são meus pais biológicos. Fiz uma breve pausa. E esta sala está cheia da minha verdadeira família. Diane reagiu imediatamente, como se aquelas palavras a tivessem atingido em cheio. Victor tentou segurá-la pelo braço, mas ela se afastou e saiu pela porta da frente. Poucos segundos depois, ele foi atrás dela. Nenhum dos dois se despediu. A festa continuou. Mas algo havia mudado no ambiente. Algumas pessoas me abraçaram. Outras preferiram agir com discrição e seguir a comemoração normalmente. Caleb se aproximou e perguntou se eu estava bem. Minha resposta foi sincera. Eu não sabia. Uma parte de mim se sentia culpada por ter dito aquilo diante de todos. Outra parte sentia que, pela primeira vez, a menina de 10 anos abandonada naquela varanda finalmente tinha sido ouvida. Achei que aquele seria o fim da história. Imaginei que eles desapareceriam novamente. Talvez magoados. Talvez envergonhados. Mas em silêncio. Eu estava errada. Pessoas que abandonam responsabilidades e ainda se enxergam como vítimas raramente saem de cena discretamente. 3 dias depois do aniversário de Nora, meu celular começou a tocar sem parar. Eu estava no estúdio finalizando um conjunto de cartões ilustrados para uma profissional da área educacional quando recebi a primeira mensagem. Era de uma diretora escolar com quem eu trabalhava. Grace, desculpe incomodar, mas você está bem? Logo veio outra mensagem. Depois mais uma. E outra. Bibliotecários, parceiros de projetos, clientes e conhecidos começaram a entrar em contato. Antes mesmo de abrir as redes sociais, senti um aperto no estômago. Eu já sabia que algo tinha acontecido. Ainda não conhecia os detalhes. Mas conhecia o padrão. Diane havia publicado um longo texto nas redes sociais. Victor compartilhou a publicação acompanhada de uma mensagem mais formal sobre conflitos familiares e relacionamentos rompidos entre pais e filhos adultos. Juntos, apresentaram uma versão da história em que apareciam como pais idosos tentando reconstruir laços, apenas para serem rejeitados e humilhados publicamente por uma filha amarga e ressentida. Segundo Diane, ela teria passado anos sofrendo pela distância. Segundo Victor, algumas pessoas preferem alimentar mágoas em vez de enfrentar responsabilidades emocionais. As publicações mencionavam meu estúdio, pessoas com quem eu trabalhava e organizações ligadas aos meus projetos profissionais. Mas havia uma ausência significativa. Eles não citaram Nolan em nenhum momento. E isso me disse tudo o que eu precisava saber. Aquilo não era um desabafo impulsivo de pais magoados. Era uma tentativa cuidadosamente calculada de controlar a narrativa. Eles não estavam agindo por impulso. Estavam calculando cada passo. O alvo não era apenas minha imagem pessoal. Era minha reputação profissional, meu sustento e até a tranquilidade da minha família. Por alguns minutos, senti dificuldade para respirar. E não era por causa da asma. Sentei no chão do estúdio, encostada em um armário, segurando o celular em uma mão e o inalador na outra. De repente, parecia que eu tinha voltado aos 10 anos de idade. Aquela sensação antiga retornou com força, a de ser culpada por algo que nunca deveria ter carregado sozinha. Foi então que Caleb chegou em casa mais cedo. Um colega de trabalho havia mostrado as publicações para ele. Quando me encontrou, percebeu imediatamente que eu estava tentando fingir que estava tudo bem.
Mas não fez perguntas apressadas. Sentou-se ao meu lado, me entregou um copo d'água e disse apenas: não vamos permitir que eles façam você se sentir pequena novamente. Cerca de 20 minutos depois, tia Marlene e tio Peter chegaram. Ela trazia consigo a velha pasta azul. No instante em que a vi, soube exatamente o que estava lá dentro. O bilhete. Os e-mails. Os documentos da transferência escolar. Os registros médicos. As mensagens que meus pais haviam enviado anos atrás. Papéis que contavam uma história que eles agora tentavam apagar. Havia uma mensagem de Vitor afirmando que eu estaria melhor em outro ambiente, longe das exigências da família. Outra continha palavras de Diane dizendo que os recursos e a atenção deles deveriam ser direcionados ao filho que apresentava maior potencial. Eu já conhecia partes daquele material. Mas vê-lo reunido em um único lugar causou um impacto diferente. Doía. Mas era uma dor clara. Como quando uma ferida é limpa para finalmente cicatrizar. Enquanto examinávamos os documentos, Nolan ligou. Sua voz tremia de indignação. Ele disse que também possuía registros importantes. Anos antes, enquanto nossos pais construíam a empresa Bright Mind Labs, haviam trocado mensagens com consultores e parceiros descrevendo a própria filosofia familiar como exemplo de sucesso. Em vários textos, exaltavam o talento de Nolan como prova de suas ideias sobre educação e desenvolvimento. Em uma dessas mensagens, Diane se referiu a mim como um problema familiar que havia sido removido da rotina da casa. Removido. Uma palavra fria. Impessoal. Como se estivesse falando de um objeto inconveniente. Não de uma criança. Nolan me enviou tudo. No final, escreveu: pode usar meu nome. Não vou mais permitir que eles se escondam atrás da minha história. Passei horas pensando no que fazer. Eu não queria transformar aquilo em uma troca de acusações. Não queria publicar textos cheios de raiva nem implorar para que desconhecidos acreditassem em mim. Então escolhi algo diferente. Escrevi apenas os fatos. Com calma. Sem exageros. Sem ataques. Expliquei que fui deixada aos cuidados de parentes quando tinha 10 anos. Contei sobre minhas dificuldades de saúde e aprendizagem, e sobre como elas foram tratadas dentro da minha família biológica. Falei do bilhete que havia sido deixado junto comigo. Aquele bilhete simples que dizia: cuidem dela. Expliquei que, após 2 décadas sem contato significativo, meus pais reapareceram sem reconhecer o passado nem assumir qualquer responsabilidade por suas escolhas. E contei que, depois de eu recusar a ideia de fingirmos ser uma família unida, eles passaram a atacar minha reputação profissional e a envolver pessoas ligadas ao meu trabalho e ao emprego do meu marido. Não escrevi para me vingar. Escrevi porque a verdade merecia ser contada. Anexei à publicação uma cópia do bilhete, os registros da transferência com as datas correspondentes e um dos e-mails, com informações pessoais protegidas. Depois escrevi apenas uma última frase. Os fundadores da Bright Mind Labs construíram uma marca baseada na ideia de acreditar em todas as crianças. Mas, quando a própria filha precisou de apoio, escolheram preservar a imagem em vez de oferecer amor. Publiquei a resposta sob a postagem de Diane, sob a de Vitor e também na página do meu estúdio. Pouco depois, Nolan compartilhou tudo. Foi nesse momento que a situação tomou outro rumo. Uma professora com quem eu havia trabalhado republicou minha declaração e contou que meus materiais ajudaram alguns de seus alunos a ganharem confiança pela primeira vez. Uma terapeuta da fala fez o mesmo. Bibliotecários, educadores e famílias começaram a comentar. Pais de crianças com dislexia passaram a relatar como é prejudicial quando dificuldades de aprendizagem são confundidas com falta de capacidade ou esforço. Ao final daquele dia, a história já não era apenas um conflito familiar. Ela havia se tornado uma discussão pública que entrava em choque direto com a imagem profissional que meus pais haviam construído ao longo dos anos. Diane tentou alterar a publicação original. Mas capturas de tela já circulavam. Vitor começou a apagar comentários. Isso apenas aumentou a atenção das pessoas. A página da Bright Mind Labs passou a receber perguntas difíceis. Como uma empresa que dizia defender estudantes com diferentes formas de aprendizagem poderia conciliar esse discurso com a forma como seus fundadores haviam tratado a própria filha?
As mensagens questionavam se a linguagem inclusiva da empresa refletia valores reais ou apenas estratégias de marketing. Pela primeira vez na minha vida, meus pais não conseguiam simplesmente afastar o problema e seguir em frente. Porque agora havia algo que eles não esperavam. A história tinha voz. E a voz vinha acompanhada de provas. Às 7 da manhã do dia seguinte, Vitor me ligou. Deixei a chamada cair na caixa postal. Logo depois, Diane tentou contato. Então Vitor ligou novamente. Mais tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era alguém da equipe de comunicação da Bright Mind Labs. A pessoa perguntou, de maneira muito cuidadosa, se eu estaria disposta a participar de uma conversa privada antes que a situação causasse danos maiores. Quase ri ao ouvir aquilo. Danos maiores? Não disseram a mais verdade. Não disseram a mais dor. Nem a mais responsabilidade. Disseram apenas a mais danos. Caleb ouviu a mensagem comigo. Sua expressão mudou imediatamente. Depois de alguns segundos, comentou. Eles ainda estão tratando você como um problema de relações públicas. Ao meio-dia, chegou um e-mail dos meus pais. E o detalhe mais revelador estava logo na primeira linha. A mensagem não começava com um pedido de desculpas. Começava com uma cobrança. Diziam que aquilo já tinha ido longe demais. Exigiam que eu apagasse a publicação, corrigisse o que chamavam de informações enganosas e esclarecesse publicamente que eu havia sido deixada aos cuidados de parentes para o meu próprio bem. Também afirmavam que, caso eu continuasse expondo a situação, seriam obrigados a considerar medidas legais. Mas o trecho que realmente chamou minha atenção veio no final. Uma única frase escrita por Diane. Uma frase que deixou claro que, depois de todos aqueles anos, ela ainda não fazia a menor ideia de quem eu havia me tornado. A última frase do e-mail de Diane dizia: pense com cuidado antes de destruir a única família que ainda lhe resta. Fiquei olhando para aquelas palavras por alguns segundos. Depois respondi com apenas 4 linhas. Vocês não são a única família que eu tenho. São a primeira família que me abandonou. Não vou mentir para proteger a reputação de ninguém. Não entrem mais em contato comigo, exceto por meios legais apropriados. Enviei a resposta. Em seguida, bloqueei os dois. Naquela mesma tarde, Nolan fez algo que eu jamais imaginei vê-lo fazer de forma tão pública. Ele entrou na sede da Bright Mind Labs, solicitou uma reunião urgente com a equipe executiva e anunciou que não participaria mais da campanha criada em torno da própria imagem. Recusou-se a aparecer na Conferência Nacional de Educação. Recusou-se a participar das sessões de fotos voltadas para a narrativa de legado familiar. E deixou claro que não estava disposto a ser apresentado como herdeiro de uma história construída sobre versões incompletas da verdade. Pouco depois, publicou sua própria declaração. Era um texto curto. Mas teve um impacto enorme. Porque vinha justamente da pessoa que sempre havia sido colocada no centro dos elogios. Nolan escreveu que sua irmã nunca foi difícil, problemática ou desonesta. Escreveu que eu era apenas uma criança com desafios de saúde e aprendizagem que precisava de apoio. Reconheceu que recebeu privilégios e atenção que eu não recebi. Mas afirmou que esse tratamento desigual jamais deveria ser usado como prova de uma criação exemplar. Também declarou que qualquer organização dedicada a ajudar estudantes vulneráveis deveria ser liderada por pessoas dispostas a encarar a verdade sobre suas próprias atitudes. Li aquelas palavras várias vezes. E chorei em cada uma delas. Não porque resolvessem o passado. Nada poderia fazer isso. Mas porque, pela primeira vez, o menino que permaneceu dentro daquela casa enquanto eu era enviada para longe estava dizendo diante de todos que aquilo havia sido errado. As consequências não aconteceram da noite para o dia. Não houve uma reviravolta cinematográfica. A empresa não desapareceu. Os bens da família não sumiram. Mas os impactos atingiram exatamente o que meus pais mais valorizavam. Uma rede de escolas suspendeu temporariamente um projeto piloto da Bright Mind Labs enquanto analisava a situação. Uma organização sem fins lucrativos retirou Diane da programação de um evento sobre educação inclusiva. Funcionários enviaram questionamentos internos pedindo esclarecimentos antes da continuidade de algumas campanhas institucionais. Investidores passaram a demonstrar preocupação.
Afinal, empresas que trabalham com educação dependem de credibilidade e confiança. Com o aumento da pressão, o Conselho Administrativo pediu que Vitor reduzisse temporariamente suas aparições públicas. Diane também se afastou de entrevistas e eventos. A imagem cuidadosamente construída ao longo dos anos começou a apresentar falhas. E cada tentativa de controlar a situação apenas atraía mais atenção. 2 dias depois, eles apagaram as publicações originais. Em seguida, divulgaram uma nota afirmando que lamentavam o fato de uma questão familiar privada ter causado desconforto e distrações. Mas aquilo não soava como um pedido de desculpas. Parecia apenas uma tentativa de conter os danos. No início, preferi não responder. Porém, alguns veículos especializados em educação começaram a entrar em contato, e clientes perguntavam se eu pretendia fazer uma declaração oficial. Então publiquei uma única mensagem. Uma única vez. Escrevi. Um pedido de desculpas feito para proteger uma reputação não é o mesmo que arrependimento verdadeiro. E concluí. Não tenho interesse em transformar minha infância em espetáculo. Mas sempre defenderei crianças que aprendem de forma diferente e que são injustamente diminuídas por adultos incapazes de compreendê-las. Foi a última vez que falei publicamente sobre o assunto. Diane ainda tentou entrar em contato com Nolan. Mas ele também havia bloqueado todas as formas de comunicação. Vitor, então, enviou uma mensagem por meio dos representantes da empresa, falando sobre lealdade, responsabilidade profissional e compromissos internos. Nolan respondeu por intermédio de sua própria assessoria jurídica e oficializou sua saída definitiva da Bright Mind Labs. Segundo um primo que ainda acompanhava as notícias da família, foi isso que realmente abalou nossos pais. Não foram as críticas públicas. Não foi a repercussão negativa. Nem a perda de campanhas ou eventos. Foi Nolan. O filho que eles decidiram manter por perto. A pessoa que, durante anos, representou a validação de todas as escolhas que fizeram. Quando ele decidiu seguir outro caminho, a narrativa que haviam construído começou a ruir. Durante 2 décadas, acreditaram que favorecer um filho e afastar o outro era uma decisão justificável. No final, acabaram distantes dos dois. Não porque buscamos vingança, mas porque eles confundiram silêncio com aceitação. Depois que toda a situação perdeu força e as discussões públicas diminuíram, muitas pessoas imaginavam que eu me sentisse vitoriosa o tempo todo. E, em alguns momentos, admito que senti certo alívio. Havia algo reconfortante em ver que, pela primeira vez, meus pais precisavam lidar com consequências que não podiam simplesmente ignorar. Eles passaram anos ensinando que a aparência era mais importante do que a verdade. E, ironicamente, foi justamente a verdade que colocou essa aparência em xeque. Mas existe algo que aprendi nesse processo. Conflitos resolvidos não fazem a vida parar. Quando as publicações desapareceram e as declarações cessaram, minha rotina continuou. Ainda havia uma filha pequena precisando de atenção, refeições, histórias antes de dormir e carinho todos os dias. Ainda existiam projetos para entregar. Clientes esperando meu trabalho. Consultas médicas para acompanhar. Compras para fazer. E um marido que havia dividido comigo um peso que, durante muito tempo, eu nem percebi o quanto carregava. Por isso tomei uma decisão. Não continuei alimentando a disputa. Não transformei o assunto em uma batalha permanente. Não passei a dar entrevistas sobre cada detalhe da minha infância. Porque eu já havia recuperado aquilo que mais importava. A verdade. Por meio dos canais adequados, enviei uma última notificação formal. Nela, deixei claro que meu nome, o de Nora, o de Caleb e o de Nolan não poderiam ser utilizados em campanhas, apresentações públicas, entrevistas ou materiais promocionais sem autorização. Também estabeleci limites claros quanto a contatos profissionais e pessoais. Se um dia quisessem expressar arrependimento, poderiam fazê-lo de maneira respeitosa e apropriada. Mas o simples fato de reconhecer erros décadas depois não garantiria automaticamente perdão. Algumas pessoas consideraram minha postura dura. Eu a considero responsável. Minha filha jamais será colocada em situações nas quais precise provar seu valor para merecer afeto. Ela crescerá sabendo que amor não depende de desempenho, comparação ou aprovação. Cerca de 6 meses depois, Nolan se mudou para Asheville.
não para dentro da minha casa. Nem para algum final perfeito de conto de fadas. A vida real não funciona assim. Mas passou a morar perto o suficiente para que pudéssemos compartilhar jantares de domingo, reconstruir nossa relação aos poucos e aprender como ser irmãos sem que as decisões dos nossos pais continuassem ocupando espaço entre nós. Foi um processo lento. Às vezes desconfortável. Mas, pela primeira vez, era um relacionamento construído por escolha e não pelas expectativas de outras pessoas. Nolan também começou uma nova fase profissional. Passou a colaborar com projetos educacionais menores, especialmente aqueles voltados para estudantes que muitas vezes são esquecidos pelos modelos tradicionais de ensino. Enquanto isso, meu estúdio continuou crescendo. Ao lado da tia Marlene, criamos um encontro mensal gratuito na biblioteca para pais e responsáveis por crianças com dislexia e diferentes formas de aprendizagem. Durante esses encontros, compartilhávamos estratégias práticas, recursos visuais, ferramentas de apoio à leitura e maneiras mais eficazes de acompanhar o desenvolvimento das crianças. Mas o tema mais importante sempre era a linguagem. Porque palavras deixam marcas. Uma criança que escuta diariamente frases negativas sobre si mesma pode carregar esse peso por muitos anos. Por outro lado, quando ouve que suas dificuldades podem ser compreendidas e trabalhadas com respeito, ela aprende a enxergar seu próprio valor de uma forma muito diferente. Essa se tornou a principal mensagem que eu gostaria que minha história transmitisse. Crianças não são investimentos. Não são troféus. Não são projetos fracassados quando enfrentam problemas de saúde, aprendem em ritmos diferentes ou encontram obstáculos na escola. Educação vai muito além de notas altas e reconhecimentos. Educação também significa aprender a enxergar cada criança como um indivíduo, antes que rótulos injustos limitem aquilo que ela acredita ser capaz de fazer. Conhecimento valioso não é apenas aprender cedo, resolver problemas rapidamente ou construir uma carreira de sucesso. Conhecimento valioso também é entender que o valor de uma criança nunca deve ser medido pela facilidade que ela oferece aos adultos. Anos atrás, meus pais biológicos me deixaram na porta de uma casa com um bilhete simples. Nele estava escrito: cuidem dela. O que eles jamais compreenderam é que tia Marlene e tio Peter realmente fizeram isso. Cuidaram da menina assustada que precisava de apoio. Caleb cuidou da mulher que estava aprendendo a confiar novamente no amor. Nolan cuidou da verdade quando chegou o momento de defendê-la. E eu cuido de Nora garantindo que esse ciclo não continue na próxima geração. Não sei se algum dia vou perdoar completamente Victor e Diane. Talvez esse sentimento se transforme em algo mais tranquilo com o passar dos anos. Talvez não. Mas existe uma coisa da qual tenho certeza. Estabelecer limites não é guardar rancor. Limites são uma forma de proteger aquilo que construímos e de ensinar às próximas gerações que amor e segurança devem caminhar juntos. Por isso, deixo uma reflexão. Se as pessoas que mais machucaram você reaparecessem apenas quando sua vida passasse a ser útil para a imagem delas, você abriria completamente a porta? Ou escolheria proteger o lar, a paz e a família que construiu sem elas? Obrigado por acompanhar esta história até o final. Esta é uma narrativa ficcional criada para entretenimento, reflexão e contação de histórias. Esperamos que ela sirva como um lembrete de que pessoas que desvalorizam seus sentimentos ou tratam você como descartável não devem determinar o rumo do seu futuro.